Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso podcast Tirando a Limpo em sua 19ª edição. Olha, se há uma região do Rio Grande do Norte em que não há intervalo para discussão política eleitoral, é a região do Alto Oeste. Essa região fica distante de Natal, é uma região que tem vida própria e cuja capital, de fato, não de direito, claro, chama-se Pau dos Ferros, que é uma cidade sobre ela estão 32 outras pequenas cidades. Se essas cidades fossem distritos de Pau dos Ferros seria talvez uma das 5 maiores cidades ou municípios do Rio Grande do Norte. O Tirando a Limpo tem a satisfação de trazer, nesta edição, alguém que conhece muito bem Pau dos Ferros. Alguém que exerceu 3 mandatos de prefeito. Muito jovem, começou muito jovem, mas que tem uma maturidade política e uma verve, uma oratória pontual, certeira e segura, herdada do líder Getúlio Rego. Eu estou falando do ex-prefeito e líder da oposição, hoje líder da oposição de forma vigilante, Leonardo Rego, que teve 3 mandatos, de 2004 a 2008, de 2009 a 2012, de 2016 a 2020. E Leonardo vem aqui para falar realmente do que fez como prefeito, mas principalmente, sobretudo, e aí eu peço a atenção de vocês, ele vem trazer informações que nos entristecem profundamente, nós que conhecemos Pau dos Ferros há 35 anos. Temos, inclusive, um laço afetivo com Pau dos Ferros, cidade que eu gosto muito, como Encanto, como Rafael Fernandes. Mas a situação é uma situação que, quando eu soube, eu fiquei extremamente preocupado. E gostaria que não só os internautas de Pau dos Ferros, os telespectadores da internet, prestassem atenção, mas que as autoridades fiscalizadoras, Ministério Público, etc. e tal, federal, estadual, se ligassem, porque são denúncias muito graves, que ao longo do nosso podcast vocês vão saber em detalhes. Seja bem-vindo, Leonardo. Rubinho, eu agradeço o privilégio de estar presente aqui no Tirando a Limpo podcast. É para mim uma grande satisfação e, em caráter inicial, elogiar a toda a sua trajetória. Muito obrigado. De grande referência no jornalismo do Rio Grande do Norte. Por isso me sinto hoje muito à vontade e absolutamente apto a responder os questionamentos que achar necessário. Aqui eu queria começar lhe pedindo que o podcast chegue em Pau dos Ferros, mas chegue em todo lugar do YouTube, a gente põe os cortes e tal e tal. Você foi prefeito 3 vezes. E eu lembro que quando eu conheci Pau dos Ferros, ali no mercado, isso foi em 1988, de 88, aliás, foi em 1988, eu conheci, mas o pior momento foi 92 para 96, que eu via porcos andando na cidade, eu vi uma situação lamentavelmente terrível, mas que não vale a pena tirar em pedras passadas, até porque há pessoas que não estão mais entre nós. Mas, Leonardo, eu queria que você falasse de forma, você é um cara objetivo, pragmático, falasse de suas 3 gestões, que não sou eu que digo, mas eu ouço, que as suas 3 gestões, elas fizeram uma transformação, e toda transformação é uma revolução, em Pau dos Ferros, transformando-a de uma cidade meramente provinciana num polo de desenvolvimento. Como é que foi isso? Bem, os internautas que são da região talvez até tenham mais propriedade para assimilar o que eu vou citar mediante a sua pergunta muito pertinente. Quando assumimos a gestão,
em 2005, venci a eleição em 2004, fui eleito o prefeito mais jovem da história do município. Eu lembro dessa campanha. E ao final, juntamente com outros 2 prefeitos, fui o recordista de mandatos lá do município. Só que na campanha eleitoral de 2004, e naquele ano, eu acho que um dos grandes capitais que nós tivemos para obtermos êxito na eleição, a minha juventude conjugou com um sentimento de mudança. Porque o meu pai, Getúlio, já com toda uma tradição política, tinha atuação na região do médio e oeste do estado. Sobretudo Porto Alegre. Sobretudo Porto Alegre, o Barizal, Itaú, Caraúbas. Isso. Mas a região de Pau dos Ferros, eu me lembro que naquele ano eu tive o apoio de um vereador, que era do antigo PFL, Heraldo Alves, que apoiou a minha candidatura. Todo o segmento empresarial da cidade, que já tinha, vamos dizer assim, raízes de vinculação política com o grupo que me fez oposição à época. 90% dos profissionais liberais da cidade. A minha chegada em Pau dos Ferros foi uma novidade, porque me sentindo vocacionado para a atividade pública, o meu pai, na verdade, nunca me incentivou a ser inserido no contexto. Está no DNA. Está no DNA. Então, eu mencionei a ele que identificava uma lacuna na cidade que é líder da região. Aliás, Pau dos Ferros é o maior polo do estado a título de número de municípios. São 36 cidades 36, eu disse do 32. Rio Grande do Norte convergindo para lá. E nós somos divisa com Ceará e Paraíba. Paraíba, isso. Qual foi o grande desafio que eu tive? Venci a eleição naquela época. Só para você ter uma ideia, a primeira pesquisa de consumo interno que eu tive acesso, até pelo fato da gente não ter, naquele ano, tradição política na cidade, eu tinha 6% das intenções de voto e a candidata do prefeito à época, que era vice-prefeita do município, tinha 61% das intenções de voto. Maria Rego. Maria que foi vice-prefeita, né? Foi vice-prefeita, exatamente. Então, imagine só você ter um cenário inicial desse, e naquela época a minha campanha foi artesanal e até revolucionária. Não tenho receio em dizer que foi a maior surpresa das eleições municipais do Rio Grande do Norte naquele ano. Pelo predomínio político que já existia. Eu era secretário da saudosa ex-governadora Vilma, e ela lhe deu apoio político, e realmente a sua vitória, eu estava na casa dela no dia, ela festejou bastante, porque muita gente não acreditava, né? Mesmo seus aliados. Ela teve uma participação ativa naquele processo eleitoral, como o ex-governador Lavoisier Maia, o ex-governador e ex-senador José Agripino Maia. Foram figuras que tiveram uma participação importante. Mas no contexto local, a minha candidatura tinha muito pouca sustentação do ponto de vista de lideranças. Eu tinha o apoio de um vereador. Que é isso? Venci a eleição e no palanque eleitoral, na eleição de 2004, há 19 anos atrás, eu coloquei de forma muito autêntica que a minha bandeira era de mudança, mas não era só no campo teórico, não. Iria ser no campo prático. Sim. E quando assumi a gestão... Porque discursos ficam ao vento, né? Identifiquei o absoluto amadorismo que existia à frente da prefeitura do município. Simplesmente, a prefeitura sobrevivia de assistencialismo sem critério, doação de dinheiro, botijão de gás, pagamento em espécie? De espécie. Que é isso? Dinheiro em espécie. O prefeito morava aqui no Hotel Tirol, na capital, ia na cidade quinzenalmente, e o despacho dele era doação... Era muito ligado ao então governador Fernando Freire, né? Isso, de miudezas à população. Ou seja, naquela tese de quanto maior a dependência, mais adequado. Cabresto. Isso, para se manter a tese do curral eleitoral. E aí, Rubinho, talvez tenha sido o grande diferencial meu como gestor, porque eu não me preocupei com o futuro político. Eu, formado em administração, já tinha uma visão apurada sobre gestão, não na prática, mas no campo teórico, porque estudei sobre isso. E a prefeitura simplesmente tinha a segunda maior dívida trabalhista das prefeituras do Rio Grande do Norte. Que é isso? Só atrás de um município da região agreste. Ou seja, a convivência com a informalidade na relação com o funcionalismo. Grande parte dos funcionários recebiam muito menos da metade de um salário mínimo e se davam por satisfeitos porque não tinham... Não havia concursado, não? E não havia concursados, mas a tese era pagar um salário bem inferior e o funcionário era desobrigado a dar o expediente. Sim. Era coisa... Era o Bolsa Casa. Uma coisa absolutamente amadora. Ou Bolsa Preguiça. E o que é que eu tive que fazer no primeiro momento? Uma coisa que é muito antipática. Dotar a prefeitura municipal de condições de andamento técnico próprio, porque as responsabilidades técnicas da prefeitura, burocráticas, eram terceirizadas, por exemplo, nos escritórios de advocacia e contabilidade da capital do estado.
Só para se ter uma ele não tinha ideia. identidade com a própria cidade. Só para se ter uma ideia, Rubinho, as despesas eram efetuadas e os empenhos eram realizados posterior ao pagamento dos A processos. lei de responsabilidade fiscal diz que esse é um dos maiores crimes, né? E aí, licitação. A população, até pelo fato de não estar familiarizada, o gestor não tinha o zelo de comunicar à comunidade quais eram os trâmites. Quando eu comecei a abordar essa temática de que tudo que o serviço público compra tem que ser antecedido de um processo licitatório, as pessoas não compreendiam. Então foram 2 anos de desgaste político pleno, mas com uma visão claríssima. A gente só vai dotar a cidade de uma condição efetiva de líder na hora em que tiver alguém com coragem para quebrar essas barreiras, principalmente a que tornava o cidadão completamente dependente do poder público. Remédio. E eu não critico básica. nem o fator de programas sociais, que eu acho que são bem-vindos, mas desde que amparados por norma legal. E também outra coisa, não sei se você concorda comigo, e desculpe interrompê-lo. E também não só para o correligionário, né? Entregar só para o correligionário. Isso. Então, primeiro passo foi dotar a prefeitura de uma condição digna do ponto de vista de gestão, fazendo jus à importância que a cidade tinha, inclusive com o privilégio geográfico de sermos divisa com Ceará e Paraíba. Resumindo, Rubinho, foram 2 anos de desgaste onde havia um conceito generalizado da cidade. Esse rapaz ingressou na cidade e na região e irradiou isso para o Estado. Ele ingressou na vida pública e termina a carreira ao final do mandato. Nem sonho em ser sem candidato. possibilidade até de ser eleito candidato a vereador na cidade. Já no início do 3º ano de governo, o município entrou numa condição de adimplência, porque portanto, podia receber dinheiro. podia receber recursos a nível de convênios estaduais e com recursos federais. Foi feita uma negociação com a Justiça do Trabalho. Os RPVs, os precatórios de pequeno valor, foram negociados na vara do trabalho lá, e os precatórios vencidos, aqueles que eu mencionei, que era a segunda maior dívida trabalhista das prefeituras do Estado, negociamos com o TRT. E negociamos a dívida com a Companhia Energética do Estado e Companhia de Águas e Esgotos. Eram várias. A Caserna, água e luz. Água e luz. Até porque esse método que era adotado para pagar as contas de água de cidadãos, pessoas físicas, simplesmente a prefeitura recebia aquele boleto que o cidadão recebe na sua casa e autorizava por ofício a Caerno para transferir para a conta da prefeitura. Que é isso? Imagine. Um negócio... Imagine o nível de amadorismo. E aí sério, teve que se pagar um preço político. Essa questão teve desdobramentos de ordem judicial, não tenha dúvida, porque nós não poderíamos pecar pela omissão. Claro. Dinheiro público, prevaricar, né? Dinheiro público sendo tratado de forma aleatória. E aí, no início do 3º ano, já com todas as negociações estabelecidas, o município ficou adimplente e, de forma gradativa, a população passou a entender o que é que eu estava querendo para a cidade. Realizamos, nos 2 primeiros mandatos, mais de 460 obras estruturantes na cidade. É mesmo? 60% desses investimentos foram realizados com o quê? Recursos próprios da prefeitura, porque eu tive o arrojo de criar uma política tributária própria. Aí imposto, meu amigo, Gera-se, mas entendo o raciocínio. Naquele período, receita de repasse federal batia na trave com despesa. Era muito comum você identificar, ao final de um mês, 70% das prefeituras do estado não pagava folha em dia, não. Os governos estaduais... Paulo Sérgio chegou a esse ponto naquela época? E ainda bem que nos meus 12 anos como gestor, nós nunca atrasamos um mês de folha. Não, eu digo antes. Você pegou com folha atrasada? Várias folhas atrasadas, inclusive o 13º salário. Que teve que ser feita uma negociação e nós parcelamos para pagar no primeiro semestre do primeiro ano de governo, que foi em 2005. Então, assimile aí a problemática que foi você tentar embutir uma nova cultura de gestão na cidade. Abacaxi. Veio o 3º ano de gestão, a coisa começou a fluir, as obras e os investimentos estruturantes começaram a se evidenciar na cidade. E aí umas 3 obras que... E eu até quando entrei no 4º ano do primeiro mandato, eu até tive uma visão muito democrática com aqueles que conviviam conosco. Se nós chegarmos ao diagnóstico que eu estou inviabilizado para disputar a reeleição, não tem problema nenhum. Eu mesmo no mandato apoio qualquer candidato do grupo que tenha condição de disputar a eleição em 2008. Porque em 2008,
O prefeito que me antecedeu foi candidato contra mim. Nilton Figueiredo. Sim, é esse mesmo que eu falei. E aí, nessa eleição de 2008, eu interpreto que foi um divisor de águas na história política do município, porque eu enfrentei exatamente aquele que representava essa política arcaica. Essa visão do assistencialismo barato, que gerava a dependência do cidadão. Ele não foi o Mas prefeito aí- que teve à disposição os recursos da COSERN? Foi. 13 bilhões de dólares com a venda da COSER em 1998. Eu Foi o lembro. município número 1 do Rio Grande do Norte a receber recursos com a venda da COSER. Se fosse na mão de um gestor prudente, tinha se perpetuado. politicamente. Eu estava na campanha de Garibaldi e o resultado não correspondeu. Mas diga lá, você enfrenta Nilton... Na eleição de 2008. 2008. E aí, diferente da eleição de 2004, que o grande instrumento da minha vitória foi a juventude conjugando com o sentimento de mudança, eu já venci a eleição de 2008 baseado no conceito de gestão. Comparando. Olha que capital, olha que conquista. Não foi só o fator da vitória. A vitória foi expressiva? Uma maioria até certo ponto limitada. Não foi uma maioria tão Ele ainda expressiva. era mais forte, né? Sim, inegavelmente, porque representava essa política e a população estava numa espécie de transição, de compreensão De comportamento. dentro dessa nova visão de gestão. Aí não, aí no segundo mandato, aí de fato, aquilo que você relatou no início, o município passou a ter assim uma verdadeira intensificação dos investimentos e eu passei a ter tempo para estabelecer articulações, por exemplo, para adotar a cidade de Pau de Ferros hoje como o terceiro maior polo universitário do Rio Grande do Norte. Lá tem universidade... Tinha a Universidade Estadual, que por décadas eram 3 cursos, hoje são mais de 15, inclusive com mestrado e doutorado, a UERN, que talvez do ponto de vista de infraestrutura seja o melhor campus da UERN no estado, seja de Pau dos Ferros. Depois disso, houve a expansão dos antigos Cefetes, Os IEFs. os atuais IEFs, que naquela época era disputa entre os municípios polo. Cada município tinha que apresentar uma proposta ao Ministério da Educação de acordo com a potencialidade da região e Pau dos Ferros ficou em primeiro lugar, porque eu convoquei toda a sociedade, inclusive contando com a participação de grandes técnicos da Universidade Estadual, e a nossa proposta foi a mais bem avaliada. Pau dos Ferros recebeu um atual IFRN, que naquela época a prefeitura doou um terreno, desativando a obra de uma rodoviária com recurso federal que estava abandonada. E hoje é uma escola técnica, é o Instituto Federal. E depois disso, aí foi a força política sadia. Eu usei o prestígio junto à bancada federal, sejam eles parlamentares que eram correligionários e adversários, e conseguimos levar uma universidade federal para a cidade. Com a expansão das universidades públicas... Quantos cursos, Léo? Hoje a UFESA deve ter em torno de 8 cursos mais focados na área de engenharia. E o único curso de arquitetura em universidade pública no interior do Rio Grande do Norte, universidade pública, é na cidade de Pau dos Ferros. Legal Então, isso. você com os investimentos realizados, a bancada federal à época bancou, através de emenda de bancada, a construção do campus. E o Ministério, evidentemente, que assumiu o custeio. E isso significa chegada de mais pessoas para morar, E de renda, circulação de dinheiro. E de investimentos privados. Privados, exato. Inclusive em faculdades privadas que se instalaram no município, né? Inclusive ali na área daquela que é vizinho ao hospital regional, ali naquela ali. A UERN. A UERN fica ali ao entorno do lado direito de quem vai, tem até prédio, né? Conjuntos de apartamentos que são ocupados por professores, né? Vários ali, Técnicos ali na divisa do bairro Nações Unidas com Zeca Pedro. E do lado da UERN seria o bairro Arizona. Agora mesmo está sendo construído 2 torres de 15 andares. 15? Só para locação. Enfrenta a UERN. E o proprietário, que eu tenho afinidade, me disse que já estão, por antecedência, todos os apartamentos locados e com uma fila de espera tremenda. Os negócios que naquela época nem passavam pela cabeça de ninguém, né? Hoje estão provando a pujança do município. Eu reforço a tese. E por que não se tinha interesse em dotar a cidade de uma condição como essa? Eu também pergunto. Porque era a tese da dependência mesmo, para a perpetuação política, para a formação do curral eleitoral. E a região pagava um preço sobre isso. Por quê? Quem tem um filho, por exemplo, morando a 400 quilômetros, como fica a nossa região, para manter um filho na capital do estado, e o custo de vida numa capital é muito elevado.
Agora, hoje você tem autonomia, Paulo do Sérgio ser o terceiro maior polo universitário do Filhos de Paulo estado. do Sérgio sendo formados Depois lá. de Natal e Mossoró, o terceiro maior polo universitário do estado. É referência em prestação de serviço na área da saúde. As clínicas particulares de Paulo do Sérgio, o padrão, por exemplo, clínicas de imagem, não deixam nada a desejar. Ah, tem nego que não quer vir para Natal, não, viu? A clínica é da capital. Paulo Sérgio hoje é a quinta maior renda per capita do Rio Grande do Norte. Tudo isso fruto de uma visão de gestão que foi implantada. Eu vou lhe dar um exemplo de um preço altíssimo que eu paguei politicamente quando assumi o terceiro mandato em 2017. Porque na eleição de 12, pela primeira vez na história, 2012, um prefeito conseguiu contribuir com a eleição de um sucessor. Fazer o sucessor, como se diz. Né? Conseguiu contribuir. Então, nessa eleição de 2012, o meu projeto administrativo estava consolidado. Porque a eleição do seu sucessor foi a consagração de sua gestão. Dentro dos padrões da disputa acirrada tradicional do município, a maioria à época, inclusive, foi bastante acima dos padrões habituais. Né? Que sem nenhuma aqui a gente não costuma fazer isso, de tripudiar nem nada. Você ganhou do pai e do filho, né? Foi, venci a mãe do que contribuí com a eleição em 2012, venci o pai na eleição de 2008 e na eleição de 12, o meu vice-prefeito no segundo mandato derrotou o filho dele. E na eleição de 16, ele se aliou ao meu adversário, eu o derrotei junto com a filha do prefeito que me antecedeu, no caso do ano de 2004. Eles no poder, né? Não. Ele se aliou... Ele e o prefeito? O prefeito eleito com o nosso apoio na eleição de 2016... Ficou contra você, né? Se aliou ao nosso adversário político, que eu derrotei na eleição de 2008. Certo? E na eleição de 16, a filha de Newton, que me antecedeu no meu primeiro mandato, foi candidata a vice dele. E nós vencemos a eleição. Eu lembro que foi uma maioria de 300 e poucos votos. Aproximadamente 392 votos. Isso. Foi a maioria... De qualquer maneira, você estava na oposição, enfrentando a estrutura que... Eu não acredito que os métodos tenham mudado. Eu não estou fazendo de lá. Eu não acredito que eles tenham mudado de método. Não, mas de fato o peso e a vocação que eles têm para fazer campanha política, transformando campanha política em leilão, eu digo sempre, qualidade de mandato depende do método que você exerce a campanha eleitoral. Eu nunca transacionei campanha, por isso que tinha autonomia do mandato. Eu disse que governei a cidade, aliás, que tive o apoio de um vereador da eleição de 2004 e eu governei o município por 4 anos com o apoio de um vereador. Porque não topei a parada da relação tradicional que existia entre executivo e legislativo. As pessoas diziam que eu não ia lugar nenhum. Como é que você governa uma cidade com o apoio de um vereador no legislativo? Na sua gestão não teve centrão? Não, jamais. Agora, na eleição de 2008, renovou 70% da Câmara, que a população passou a entender a importância da relação do executivo com o legislativo. Aí houve uma renovação de 70%. Veio, então, a eleição de... Você contou a história das eleições, né? Com todos esses resultados aí, que transformaram, que modificaram o cenário, o panorama. Não só o panorama numérico, mas o panorama estrutural. Porque quem foi há muito tempo para o Paulo Sérgio deixou de ir, quando vai hoje se impressiona. Pelo menos eu fui a última vez em 2020, eu acho. Mais um pouco antes. Me impressionei, aquela pracinha bacana de eventos e tal. Fui até lá numa campanha política para o FINECAP, né? FINECAP. Que culmina com a emancipação política do município. Muito legal, muito legal mesmo. Agora, o que eu absorvi disso é que foi realmente uma transformação de costumes também, principalmente de costumes. Não só políticos, mas também ninguém faz chegar dinheiro público sem documento a quem não quer receber, né? Também tem isso. Eu acho que eu não sei se a cultura do povo Paulo Sérgio evoluiu tanto assim. Deixa eu lhe dar um outro exemplo para complementar a minha afirmação anterior. Quando eu volto à cena administrativa em 17, a prefeitura gastava 62% da receita corrente líquida com o pessoal. E o máximo era 54%, que é o limite máximo, e existe o limite prudencial.
O município atingiu o limite prudencial, o Tribunal de Contas notifica, mas o limite máximo é 54%, gastava 62%. O então prefeito que perdeu a eleição para a gente, na eleição de 2016, Fabrício, após a derrota, no intervalo de outubro para dezembro, o município já gastando 62% da sua receita com o pessoal, até como uma estratégia de inviabilizar a gestão futura, ele convocou todos os concursados a toque de caixa, em desobediência à LRF. Ele convocou os concursados, mas não dispensou os outros. Não, entenda, existia um concurso público vigente do exercício de 2015. Correto? Sim. E no final de 2016, após perder a eleição, o município já gastando 62% da sua receita com o pessoal, ainda por cima, em desobediência à LRF e à própria lei eleitoral, ele convocou todos os concursados, todos, 100%. Se a prefeitura já gastava 62% da receita... Passou para quanto? Aí não passou. Por quê? Porque eu tive que ir ao Tribunal de Contas, de forma muito transparente. É isso que eu ia perguntar. Porque esse terceiro mandato é outra história. Com a pele... intervalo, se você fora. Cortando na própria carne. E esse pessoal, quando eu assumi o mandato, não pôde ficar no quadro, porque quem já era do quadro não ia receber salário. O que é que nós fizemos dentro de uma estratégia jurídica prudente? Esses concursados, eles foram todos convocados, aqueles que estavam elencados como classificados, no transcorrer do meu terceiro mandato, mas de forma ordenada e de acordo com as necessidades que a prefeitura teve. Não houve uma judicialização. Eles foram convocados administrativamente, mas não todos a toque de caixa. Porque o Tribunal de Contas atendeu a sua... Tive que fazer isso, sob pena de já iniciar uma gestão inviabilizada, inclusive com a folha de dezembro de 2016, que não tinha sido paga. Sim. Olha que preço político se paga para isso. Então, agora, você sempre entra com um mês dentro da... E o fato principal, esses funcionários, aqueles que tiveram compreensão, apesar de ser difícil compreender naquele momento, eles foram convocados durante o meu mandato. Sim. Resumindo, se gastava 62% da receita no início do mandato, eu deixei o mandato em 2020, dezembro de 2020, a prefeitura gastava 47% da receita. Tem notícia de quanto gasta hoje? Porque é preciso contar, houve a eleição de 2020, Leonardo, candidato à reeleição, com 65% de aprovação popular, enfrentando uma candidata do grupo de sempre, mas uma candidata jovem, né? Uma candidata nova, que geralmente ela não vamos dizer que ela não tinha rejeição, né? E aí tinha sido candidata a vereadora na eleição anterior e teve uma votação limitada. Mas existem esses fenômenos, claro, na política. E ela venceu a eleição de 2020. Você tem notícia de como é que está essa questão de pessoal depois da... Olha, a eleição de 2020, eu digo isso de forma muito aberta, porque é absolutamente natural em toda atividade que você exerce, você ter êxito e ter insucessos. Só que após a minha chegada em Paulo Serra, o nosso grupo disputou 5 eleições e vencemos 4. Eu acho que essas medidas amargas que mais uma vez eu tive que tomar, exemplifiquei uma delas agora com relação à questão do pessoal, ela foi uma medida muito impactante. Você racionalizar, uma prefeitura que gastava 62%, passou a gastar 47%, e um outro fator, a longevidade de uma função executiva, numa cidade que não é convencional, pelo contrário, é uma cidade líder, isso gera algum tipo de desgaste. E contestadora, né? Por mais que você não tenha um motivo cabal, a justificativa foi essa do desgaste. Administrativamente estava bem avaliado. Foi até contraditório. Bem avaliado, 65% aproximadamente de aprovação administrativa e não teve êxito nas urnas. Então, houve aquilo que em 2004 prevaleceu, de um sentimento de mudança, também houve, porque a longevidade do grupo, e aí teve uma lacuna tremenda, que foi exatamente o mandato exercido entre 2013 e 2016, que houve uma descontinuidade do perfil de gestão. Isso, 2004, 2008.
2005 a 2008. 2005 a 2008. Aí 2009 a 2012. Aí 2016, 2020. 2013 a 2016. 2013 a 2016 houve uma descontinuidade. Ao ponto de eu ter o enfrentado na eleição de 16 e ter voltado à prefeitura contra de 17. Contra a máquina, contra tudo. Exatamente. Então, e usaram para valer? Total. Tá aí um exemplo. O levantamento que nós tínhamos 30 dias antes da eleição, a maioria superava 20 pontos percentuais. Que é isso. A força da máquina foi, assim, um dos motivos determinantes para eu ter encontrado uma máquina emborcada. Não tinha um veículo em funcionamento na frota da prefeitura. Quando eu assumi em 2017. Só para lhe dar um exemplo. E aí, toda aquela reconstrução das medidas moralizadoras, isso implicou o impacto político da eleição de 2020. E pela primeira vez eu tive um insucesso eleitoral. Mas isso aí faz parte, como fez parte da prefeita Mariana Almeida, não é isso? Isso. Mariana Almeida, que hoje ela hoje é do PSD, que é o partido do ex-prefeito de Natal. Essas são as coisas que... Hoje está no comando da senadora Zenaide. Zenaide, né? Mas estou falando que nós fomos para Paulo Sérgio em 2018, eu fui como assessor de imprensa, você apoiando Carlos Eduardo, que hoje é correligionário da sua adversária, né? Você vê essas coisas da política que muitas vezes o povo não compreende, né? E não aceita, né? As pessoas... Mas você permaneceu lá, né? Não mudou nada. Eles que foram... que tomaram essas atitudes. E, enfim, você assume a liderança da oposição. Assume e eu, como eu lhe conheço há muito tempo, assim, de acompanhar, você está com o mesmo entusiasmo de se estivesse numa campanha. Você está vigilante, está fiscalizando. E eu tomei conhecimento de algumas coisas que me surpreenderam, como eu disse no início do nosso programa. Jornalisticamente, tem muita coisa que você vai dizer ainda, mas jornalisticamente, se você chegar com isso para qualquer veículo de comunicação, é notícia tanto aqui, como é notícia fora daqui. Embora a corrupção tenha se institucionalizado tanto no Brasil, que os caras só trabalham em redação. Se for menos de 500 milhões, a gente não dá notícia. Mas isso aqui é para o tamanho de Paulo Sérgio e para a sua importância para o Rio Grande do Norte, é muito. Um contrato de 12 milhões de reais com uma firma. A razão social dessa firma é... Como é o nome da firma? Tambra. Ela é especializada em quê? Prestação de serviços médicos. Saúde. E presta serviço médico aonde? No município de Paulo Sérgio. Um contrato de 12.745.000 reais. Tem sede, tem tudo? Publicado no Diário Oficial, com sede, só que esse profissional médico, que é filho de um ex-prefeito da cidade... É Nilton com o filho do filho. Na verdade, o filho dele tem o seu nome associado ao CNPJ dessa empresa. Nilton está afastado da política? Atua, mas legalmente... Está inviabilizado do ponto de vista jurídico, está inelegível já há alguns anos. Questão de probidade administrativa. E olha, é sempre muito bem-vindo todo e qualquer instrumento que respalde a eficiência da gestão da saúde do município. O que é estranho? 12 mil. Na semana que antecedeu a publicação... Houve licitação? Na semana que antecedeu a publicação... Eu vou chegar lá. Que antecedeu a publicação no Diário Oficial do município, no aniversário dele, havia um estremecimento público e notório na relação dele com a atual prefeita. Sim. E no aniversário dele, ele pega no braço da atual prefeita e diz o seguinte: quem estiver pensando que nós nos distanciamos politicamente, tirou a conta errada. Mais do que nunca, a nossa relação e parceria está consolidada para o futuro. Nessa mesma semana, foi publicado no Diário Oficial do município um contrato de 12.745.000 reais com uma empresa cujo sócio, juntamente com a esposa, é filho do ex-prefeito que fez essa declaração. E no portal da transparência da Prefeitura Municipal,
já consta um montante de mais de R$1.320.000 pagos a essa empresa. Mais de 10%. Já pagos à empresa. E olha que coincidência, na semana dessa declaração de apoio e solidariedade política para o futuro, sai no Diário Oficial um contrato desse porte. E você procurou os órgãos fiscalizadores? Na verdade, os vereadores com assento na Casa Legislativa do município, que exercem o papel de oposição, evidentemente que estão atentos a essa questão. Agora é algo muito estranho. Muito estranho. Você tem um contrato... Por isso que eu perguntei, o contrato pode ser feito sem licitação? Ou houve licitação? Não, existe obrigatoriamente a necessidade da realização de processo licitatório. E para esse tipo de serviço, existe uma modalidade chamada credenciamento. Esse credenciamento foi feito. A documentação foi solicitada à prefeitura. E os vereadores devem estar debruçados sobre a condição da legalidade na forma de contratação e, posteriormente, averiguar o detalhamento dessas despesas que já estão constando no portal da transparência do município. Leonardo, me diga uma coisa, é do seu conhecimento se houve alguma recomendação, se houve algum pedido de suspensão por parte do promotor ou dos promotores da cidade? Por enquanto não há nenhuma, ao nosso conhecimento, nenhuma deliberação dos órgãos de controle. Nem Tribunal de Contas? Não, com relação à suspensão desse contrato. O fato é o seguinte, houve a publicação no Diário Oficial do município, nessa mesma semana dessa declaração pública, e já foram pagos desse montante mais de R$1.300.000 a essa empresa, que o mais grave também, o filho do ex-prefeito tinha o seu nome associado a 11 CNPJs em endereço único, em uma única avenida de Pau do Serra. Era um palácio? Não, um escritório. Ah, tá. Um escritório, com o nome associado mais a 11 CNPJs simultaneamente. Agora, o acompanhamento que nós fizemos, que vários desses CNPJs foram dados baixa posteriormente. Abriu e fechou? Abriu e fechou. Abriu e fechou. Mas esse contrato específico, o nome da empresa é Tambra. Tambra. Parece Tamba, de Tambaú. Não tem associação. Ninguém está fazendo juízo de valor. Não, agora, de fato, eu tanto disse, é preocupante. É uma coisa que... o dinheiro público está tão complicado, né? Mas é exatamente por isso que eu faço um complemento. Eu vou lhe fazer aqui, lhe pedindo licença, um breve histórico da receita do FPM. Fundo de Participação do Município. Do Fundo de Participação dos Municípios, num comparativo de janeiro a setembro de 2020, comparando com 21, 22 e 23. O povo quer saber, né? A Prefeitura de Pau dos Ferros recebeu de repasse de FPM em 2020, no último ano do seu mandato. Do meu mandato. Eu vou arredondar os valores para melhor compreensão. 14.800.000. Veio 2021, esse valor saltou para 22.900.000. Você teve uma diferença. Para quem tinha uma receita de 14.800.000, você teve um aumento de R$8 milhões, o que correspondeu a 54%. Mas se você comparar 20 com 22, saltou de 14.800 para 29.300.000. 15 milhões a mais. Você teve um aumento de 97,98%. Meu Deus. E aí você pega a receita de 20, eu vou repetir de novo, 14.800.000, e pega de janeiro a setembro desse ano, saltou para 30,5 milhões de reais. O aumento do FPM foi de 106%. Isso são dados subtraídos do demonstrativo do Banco do Brasil, são dados oficiais. Sim. O que aconteceu com a Prefeitura de Pau do Serra no ano passado? Cai para trás. Dos 12 meses do ano, houve bloqueio do FPM 9 por não pagamento da Previdência dos servidores. Recebeu isso tudo a mais e não pagou? A Previdência dos servidores. E é evidente que os vereadores, no papel de fiscalizadores, submeteram ao Ministério Público Federal, que alegou incompetência, e submeteu... Não é dinheiro do INSS? Mas submeteu ao Ministério Público Estadual para averiguação. A partir daí, quando foi dado publicidade no assunto, não houve mais bloqueio a partir desse ano. Mas os vereadores tiveram a atitude de encaminhar um expediente para a gestão municipal
para ter ideia exata das informações que estão sendo remetidas à Receita Federal esse ano acerca do INSS. Para, por exemplo, identificar se houve alguma informação a menor do valor recolhido. A Prefeitura não informou. Será que vocês não vão ter Ou que ir à seja, justiça para os vereadores vão ter que judicializar para se ter ideia, para saber se o valor que foi recolhido dos servidores mais o patronal está sendo efetivamente pago à Receita Federal. Olha que contradição. E por último, Rubinho, simplesmente eu recebi uma carta do Serasa. A verdade que recebeu foi o servidor que me apresentou a carta do Serasa. A Prefeitura debita do salário do contra-cheque do servidor o empréstimo consignado e não paga a instituição bancária. Isso é o governo do Estado fazendo escola. Pois bem, a Prefeitura de Paulo Ferros está fazendo isso há 8 meses com os servidores. E cadê o dinheiro do FPM? Como é que se concebe você ter uma prefeitura hoje, comparado com o período que eu era gestor em 2020, com a receita multiplicada por 2 ainda sobra? Porque 106%, você multiplica por 2 ainda sobra. Não está pagando o empréstimo consignado dos servidores. Leonardo, e outra coisa, assim, como é que está o placar na Câmara, hein? 6-5. 6-5. Um vereador que foi eleito pela União Brasil, que é o partido que eu faço parte até hoje, até esse momento, um dos vereadores migrou para a bancada de situação. Então você tem 6 vereadores de situação e 5 de oposição. Eu conheço ele, eu conheço muita gente lá. Não, provavelmente não. É novato no... Ele já está exercendo, acho que o 3º mandato. Então eu devo conhecer. Conheço. 3º mandato. Os outros todos são... É política que a gente está falando, mas são todos muito corretos, os que foram eleitos pelo nosso grupo político. Esse aí quem é? E o vereador que era líder da situação na Câmara, era o quadro mais qualificado, sem menosprezar os demais, da bancada de situação, esse rompeu com a atual gestora junto com o irmão, que é o vice-prefeito. O vice-prefeito já rompeu com a prefeita? Rompeu e procurou o nosso grupo. Hoje é aliado ao nosso grupo e o irmão que era Quem líder é o da vice-prefeito? Renato Alves. Qual partido? Foi vereador, inclusive, foi vereador. Ele é do PL, mas está migrando para o PP, né? Que o deputado João Maia vai assumir o comando. Ele foi vereador. Falaremos também sobre isso. Quer dizer, da eleição de 2016. Contrato de 12 milhões... 745 mil. Com uma empresa... Tambra. O sócio é filho do ex-prefeito. Filho do ex-prefeito que tem 11 CNPJs. Trabalhou com 11 CNPJs. O nome dele estava associado a 11 CNPJ no mesmo endereço de uma mesma avenida em Paulo Ferro. 11 CNPJ. Porque eu pensei que era um castelo, né? Porque tem 11... Mas é um escritório pequeno. Certo. 11 CNPJ. O FPM multiplica mais de 100% e a prefeitura fica devendo a previdência dos servidores, mexendo com a perspectiva de aposentadoria dessa gente, que é pobre. Perfeitamente. Isso ocorreu em 9 dos 12 meses do ano passado. Meu Deus. Bloqueio no FPM por não pagamento da previdência dos servidores. Isso é elementar. Isso é uma forma de driblar e criar uma alternativa para dizer que está pagando a folha em dia. Porque queira ou não queira, está atrasando, né? Se você não paga a previdência do servidor, você recolhe do contra-cheque dele, não paga. E os consignados, né? E os consignados. Estou dando 2 exemplos centrais. Folha assim... É esse servidor demonstrativo terrível. Esse servidor judicializou, porque foi a instituição, depois de receber a carta do Serasa, foi a instituição bancária. Para saber o que é que ele tinha. O que é que ele tinha. Então, isso, por enquanto que não é julgado o mérito dessa questão, a cada vez se avoluma os juros. E está na conta dele, do servidor. Inclusive, aqui foi informado aqui também nesse programa, nesse podcast, que deve ser a mesma coisa, porque tecnicamente eu não entendo. O Banco do Brasil está fazendo o seguinte: o governo não está repassando? Não está. Então, o servidor vai lá. Ele diz: você quer você quer o outro consignado? Tudo bem. Agora, você assina 2 contratos. Um do governo e o outro vai ser debitado na sua conta se o dinheiro não entrar. A pessoa. A Caixa Econômica Federal, que é um banco público... E fiscalizador, né? A Caixa Econômica até que cria um mecanismo, porque a Prefeitura tem um prazo limite para efetivar aquele acerto com a instituição bancária. Mas a Caixa, ela detém várias contas bancárias de recursos inerentes ao município. O município não pagou, ela até tem um mecanismo de conter aquele valor. Mas banco privado, como foi o caso desse servidor, há 8 meses está
avolumando a bola de neve. Esse sujeito vai enlouquecer. Aí, falando em Caixa, com essa inadimplência, chegou o dinheiro. Não tem pelo menos placa de obra não lá? A Prefeitura de Paulo Sérgio recebeu no ano passado emenda de 12, e o Rio Grande do Norte só tem 11 parlamentares. São 11. 3 senadores e 8 federais. Mas bem, a ex-deputada Carla Dix era suplente e o deputado Fábio era titular do mandato. Sim, Faria. A atual prefeita gerou expectativa de apoio político em toda a bancada federal. Se aproximou de todos. De todos. E teve a ajuda de todos. É mesmo? Há um grande diferencial, Rubinho, com relação à força política da bancada federal hoje. Eu fui prefeito 12 anos e sei o que eu estou falando. Eu ia perguntar a você. Deixa eu lhe dar um exemplo. Em 4 anos do meu último mandato, se você comparar com 2 anos e 9 meses desse atual mandato, o valor empenhado no mandato todo, comparando com 2 anos e 9 meses, correspondeu a 1/3 do valor. Porque as emendas individuais já eram impositivas, mas as emendas de bancada passaram a ser impositivas e veio o orçamento secreto. O ex-deputado Henrique Eduardo informou isso aqui. Teve deputado na legislatura passada, e não sou eu que estou dizendo, o próprio parlamentar postou nas redes sociais, empenhou no mandato 350 milhões de reais. No mandato de 4 anos. Para tudo, né? E aí, na primeira página da postagem, ele nomina o valor total. E nas seguintes, ele especifica por área o montante de 350 milhões. Pois bem, Paulo Sérgio teve 18 milhões de reais de emenda parlamentar no exercício. Excetuando obras de pavimentação, que são as mais elementares, não existe obra... Gostei do elementar. É elementar. Não existe obra, uma só obra no município... Estruturante. Das obras todas que nós deixamos em andamento, que elas foram paralisadas na última semana de mandato. Mas se bem que eu entreguei a obra dia 30 de dezembro de 2020. Cheguei a inaugurar a obra dia 30 de dezembro. Mas para a transição, as construtoras paralisaram as obras na última semana de mandato. Concluiu 2, que foi o ginásio Osilavo Ferreira Chaves, no bairro Nações Unidas, um ginásio nos padrões da nossa região de grande porte. É um ginásio, eu acho que eu vi essa notícia. É o ginásio, é o multiuso, né? Exatamente. Um ginásio, inclusive, que é apto à realização de eventos, não só prática desportiva. É multiuso. Mas vamos lá. 2 obras. Qual foi o contexto dessas 2 obras? A Caixa Econômica, Rubinho, recebeu a obra em novembro do ano passado. A obra foi entregue 200 e poucos dias após a Caixa ter recebido a obra oficialmente. Atestado de conclusão da obra, novembro do ano passado. Para inaugurar, passou mais de 200 dias, porque faltava a instalação de um para-raio pela fiscalização do Corpo de Bombeiros. A Prefeitura passou mais de 200 dias com a obra pronta. Eu vou fazer um raciocínio político um pouco venenoso. Eu acho que os 200 dias foi para esquecer de você. Mas também um outro fator gravíssimo. Nós deixamos 800 mil reais empenhados para a construção do novo abatedouro da cidade. Sim, que teve que ficar a 13 quilômetros do aeródromo. Agora tem essa exigência para concessão da licença. Porque prejudica o voo, né? 13 quilômetros. Então, a gente conseguiu um terreno na divisa com Serrinha dos Pintos. Isso é longe pra cacete. Só para você ter ideia, para poder atingir... Você sabe que Paulo Sérgio é um município territorialmente limitado. Por quê? Porque é circundado... Não tem zona rural, né? Praticamente. 91% da população é urbana. E é um município circundado por várias cidades. Então, o terreno que conseguiu para atender a distância do aeroporto foi de 13 quilômetros. Pois bem, a obra a gente deixou assim mais de 60% executada e o dinheiro todo em conta, porque caiu em parcela única. Inaugurou o ginásio com o abatedouro antigo funcionando do lado do ginásio. A contradição expressa, né? E a obra do abatedouro lá, que era para estar pronta desde o primeiro ano da gestão, está lá paralisada. E você tem um abatedouro público colado com um ginásio de esporte. Que no projeto, na concepção original do projeto, essa área que é o abatedouro, antes de inaugurar o ginásio, a prefeitura faria uma praça esportiva no entorno. Complexo, né? Segunda e última obra entregue, oriunda da nossa gestão. Unidade de Saúde Dr. Cleodon Carlos de Andrade, no bairro Riacho do Meio, na saída para Encanto. Bairro Riacho do Meio. Sim. Que fica entre o Riacho do Meio, o Conjunto Olivo de Souza Medeiros e o bairro Carvão. Recurso todo em conta, parcela única, oriunda do Ministério da Saúde, ainda do meu mandato.
inauguraram a obra agora. Estava com mais de 70% executada. Nós deixamos o dinheiro todo na conta e rendendo. A obra foi inaugurada, cujo acesso a prefeitura não fez. A unidade de saúde está pronta e a prefeitura fez o acesso por dentro de um terreno privado. O proprietário estabeleceu um prazo para que a prefeitura fizesse o acesso adequado. A prefeitura não fez, ele interditou com cerca. O posto de saúde, entre aspas, pronto, e a população não podia ter acesso. E o segundo e mais grave, para terminar a história, a ligação elétrica da unidade de saúde foi feita numa propriedade privada do lado, num prédio de um rapaz que é empresário do município. Leonardo, me diga uma coisa, claro que eu não vou... Essa é uma pergunta porque eu estou impactado, completamente impactado. Mas, perguntar a você, eu quero dizer a quem está vendo o seguinte: aqui a gente não tem comprometimento com seu ninguém. Claro, eu tenho meus amigos, eu tenho as minhas preferências políticas, mas aqui quem decide é você. Não é você decide de Pedro Bial, não, mas você decide. Olha lá, é claro que eu vou fazer uma pergunta que, à primeira vista, é esdrúxula. Mas qual é a justificativa dessa gestão? Eles dizem o quê? Eles lhe acusam de alguma coisa também, que receberam com coisa parada, alguma coisa assim? Promover uma live espetaculosa logo no início da administração, e inclusive o procurador-geral do município, não a procuradoria, que tem seus procuradores efetivos que são concursados, promoveu 4 ações contra mim, das quais 3 não foram aceitas já nem pelo Poder Judiciário. Nem receberam? Nem receberam. A outra está sendo apreciada. Uma das coisas que me condenaram, que me acusaram à época, que eu teria determinado a edição de dados dos sistemas da prefeitura. Você agora é um hacker. Então, fizeram todo esse espetáculo circense no início da gestão, exatamente para botar vamos dizer assim, uma capa de proteção. Uma blindagem. Para o que aconteceria pela frente, né? Eu repito, isso é triste, não é bom saber, porque Pau dos Ferros é uma cidade que um dia de feira lá, vem gente... Qual a população em dia de feira lá? Flutuante. Olha, nós temos uma população na cidade superior a 30 mil habitantes, mas a convergência é superior a 200 mil pessoas. Pois é. 200 mil pessoas. É só Mossoró, Natal e Mossoró, né? Ninguém mais. E quando eu falo com o maior polo, estou falando maior polo a título de número de municípios. Sim. Número de municípios. Certo. Isso é uma coisa... esses fatos que você está narrando são fatos que a gente noticia para que se tomem providências. Porque, assim... Da mesma forma que ele foi eleito 3 vezes, ele foi eleito porque alguém colocou lá, foi o eleitor que botou lá. Aí na hora de votar, eu vou até fazer vou emitir um pouco de juízo de valor. O que eu observo em algumas pessoas de lá, que eu conheço, é que transformam a política como se fosse um jogo de futebol, uma disputa sei lá, de porrinha, de baralho, e levam a questão pessoal frontalmente. Mas o que a prefeitura está fazendo foi porque você, eleitor de Pau do Ferro, colocou. Eu trabalhei numa campanha política de 1996, aqui em Natal, Natal vinha os cacos de Alto Tinoco. E aí foi pro segundo turno, Vilma, com Fátima, 96. E aí, a nossa campanha criou um slogan que eu acho que se adequa a essa situação. Estou dizendo, é minha opinião, concorde quem quiser. Exatamente, o slogan dizia o seguinte, era curtinho, mas é daqueles que bateu no ouvido do povo e saiu. Porque Fátima vinha crescendo, Vilma já tinha sido prefeita, Fátima derrotou João Faustino, no primeiro turno. Então, o slogan era o seguinte: para que arriscar? Arriscar para quê? Para que arriscar para depois se arrepender?
Eu acho que isso cabe. Isso cabe. Mas, Leonardo, me diga uma coisa. Com esse entusiasmo, tem notícias novas aí, né? No âmbito político. Você tem mais alguma coisa administrativa aberrando? Deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque para quem não acompanha atentamente a cena política local, pode gerar uma configuração. Primeiro que eu estou respondendo suas perguntas. Claro. Né? É. Pode gerar uma configuração. Você é convidado. Que eu tô gerando uma tese aqui, tipo de radicalismo contra a gestão. Não, Mas peraí. é oposição. Mas entenda, eu fui taxado de omisso porque passei 2 anos reforçando o meu respeito na prática à democracia. E antes de deixar o mandato, eu fiz um convite aos vereadores que naquele momento eram detentores de mandato e aqueles que tinham sido eleitos pelo nosso grupo para dizer o seguinte: nós não podemos destilar o veneno que sempre foi direcionado pelos adversários. Vocês serão vereadores de oposição, vão cumprir o recado das urnas, mas contribuam com o interesse coletivo. Não obstaculem projetos de interesse da população. Sim. Quase que na totalidade dos projetos enviados pelo Executivo para o Legislativo estão sendo votados com concordância dos vereadores de oposição. Sim. Porque esse é o dever deles, essa é a obrigação deles, porque eles são procuradores mas do povo. Há aquela preocupação de, opa, eu estou estranhando isso aqui. Não, claro, segurar. É evidente. Projetos que não sejam efetivamente de interesse público, apenas para atender caprichos da gestão, aí a história é outra. Sei. Correto? Então, eu passei 2 anos e as pessoas até, poxa, mudou o estilo. Não, peraí, eu fui situação lá durante 12 anos como gestor. Contribuí com a eleição do meu sucessor em 2012, mas ele se aliou ao meu adversário. Ele enfrentou. Hoje, efetivamente, depois de 2020, a gente experimentou o primeiro insucesso. E eu não poderia ter sido mais light do que fui até o momento. Porque qualquer configuração que eu gerasse de radicalismo ia gerar uma tese de inconformismo com o resultado das urnas. E eu não tenho nada o que me queixar com relação à população do Pau do Céu. Porque é um grupo que disputa 5 eleições e vence 4. É crédito ou não é? Claro que sim. É então, confiança. O que eu estou colocando aqui agora, e aí já disse lá abertamente através da imprensa local, que do início agora desse exercício para frente, aí sim eu passaria a exercer de uma forma mais direta a condição de oposição, até porque sob pena de eu estar negligenciando o recado das urnas. A democracia está aí para isso. Se você é eleito, vá lá e cumpra o seu papel. Agora, se você for opositor, seja intérprete, porta-voz do interesse da sociedade. Isso. É isso que eu estou fazendo a nível de momento. E essas situações que estão ocorrendo no município hoje são muito preocupantes. Eu estou pasmo. Agora, Leonardo, nesse ritmo, você está vibrante. Você, como líder da oposição, está se preparando para disputar a volta à prefeitura e talvez ter que lidar novamente com os problemas que você lidou. Você é candidato à reeleição, à volta? Bem, a candidatura a gente não pode falar ainda por obediência à legislação. Pré-candidato. Exatamente. O nosso grupo está periodicamente planejando esse projeto para o próximo ano. Para participarmos efetivamente da eleição com um planejamento efetivo para a eleição majoritária e também, pelo menos, para formar 2 nominatas viáveis na eleição proporcional, ou seja, para cargos no Poder Legislativo. Sim. E a gente está, agora mesmo essa semana, nós realizamos uma reunião abrangente com os amigos, em tom de consulta, uma reunião bastante democrática, muito participativa, e pelo que a gente tem sentido, a expectativa de êxito do projeto do grupo ela é real para a eleição do próximo ano. Do próximo ano. E a pergunta que eu lhe faço, o vice que rompeu lá, ele vai somar com vocês, já está somando com vocês, isso, né? E é uma das lições de Sun Tzu, em A Arte da Guerra, enfraquecer o inimigo é um fator preponderante. O vice e o irmão dele, que era líder da situação na Câmara também. Isso. Vereador Reginaldo. Mas vamos aqui para também falando sobre política, né? Como o povo de Pau do Céu gosta. Leonardo está se filiando ao PP, ao Partido Popular, do deputado federal João Maia. Isso.
há 29 anos eu estou filiado a um único partido, que já foi PFL, passou a ser Democratas e atualmente União Brasil. O grupo cometeu um erro estratégico na eleição de 2020, que eu vou repetir, foi o primeiro insucesso que nós tivemos, de participarmos da eleição sem respaldo do ponto de vista de representatividade política a nível de Estado. Sim. Por quê? O deputado federal Felipe Maia, que sempre teve o nosso apoio, não foi candidato à reeleição na eleição de 2018. E o senador Zé Agripino, que tem toda uma história na política do Rio Grande do Norte, foi prefeito da capital, governador 2 vezes, senador da República por 4 mandatos. Seu pai sempre líder dele, né? Sempre. Na oposição ou no governo? Não logrou esse na primeira disputa dele proporcional, que foi na eleição de 18. Foi, porque ele saiu da chapa para abrir, para somar, né? Ele deixou de ser candidato a senador para ser candidato a federal. E o povo não estava acostumado a votar em Zé Agripino para federal. Estava acostumado a votar para senador. Então, em função disso, veio a eleição municipal de 2020 e naquele momento foi o momento de maior fragilidade do partido na sua trajetória, porque só tinha Getúlio, meu pai, na Assembleia, com mandato. E eu já sempre muito habituado à relação de absoluta correção. O senador Zé Agripino tem um capital que é importantíssimo na vida pública. Nunca na nossa relação palavra ficou pendurada. Ela sempre foi cumprida. Meu pai me ensinava que vale mais do que papel. Isso era um capital, ou seja, você conviver na vida pública com gente que é previsível, não há maior patrimônio do que esse na atividade política. Com gente que é coerente, para não dizer previsível. Coerente, né? Então, esse sempre foi o comportamento central do senador. Muito autêntico na convivência do cotidiano com todos nós e foi um grande parceiro das minhas gestões em Paulo Serra ao lado do seu filho Felipe, deputado Felipe. E aí, na eleição municipal de 2020, Rubinho, só para você ter uma ideia, o bolsonarismo do Rio Grande do Norte se uniu ao PT na eleição municipal. A atual prefeita foi eleita pelo PSD, que era comandada por Fábio e por o atual deputado Robson Faria. Sim. E esse mesmo projeto foi apoiado pela governadora Fátima Bezerra. Aí deixa eu dar uma opinião, porque eu não vou perder a chance. Não, você não tem nada com isso, nada, sou eu que estou dizendo. Mas que sina, viu? Que sina para esse povo fazer coisa ruim pro Rio Grande do Norte. Exato. Então você pega aí o nosso histórico de respaldo, de correção, sempre dentro do mesmo partido, nunca mudamos de partido e nunca comandamos esse partido a nível de Estado. Porque você, com toda a experiência política que tem, se você puxar na história, você tem políticos que passaram décadas em partido, mas no comando. Isso. Nós sempre tivemos um líder, que foi o senador Zé Agripino. E nunca vou me arrepender. Era um líder político e um líder de amizade, um líder de companheirismo. Referência, e os meus elogios a Zé Agripino, eles não são restritos, eles são abertos, porque a nossa convivência sempre foi acompanhada de muita correção. E ele, como é que ele reagiu? Ele então, que é do União Brasil. A eleição de 2020, você está compreendendo, eu participei só da eleição. É isso. E foi um erro estratégico. Passada a eleição no ano anterior, 2022, eu procurei o senador Agripino e disse que gostaria de iniciar dentro desse novo momento político nosso, mediante a afirmação que ele faz publicamente de que não será candidato mais a nada, que era legítimo eu procurar os deputados que foram eleitos pelo partido. E assim fiz. Fui a Brasília, procurei os 2 deputados federais eleitos, o deputado Paulinho e o deputado Benes Leocádio. Efetivamente, eu tenho que respeitar as conveniências políticas de cada um. Sim. Ou seja, houve por parte do partido a argumentação de que Pau do Ferro seria um dos municípios estratégicos para o projeto do partido do próximo ano, juntamente com Açu, Mossoró, João Câmara, Macau. Mas estratégicos, eles com a prefeita? Não, estratégicos do compromisso do partido em respaldar candidaturas diversas no estado, dentre elas desses municípios polo. Pau do Ferro, Mossoró, que o prefeito hoje é filiado à União Brasil, Açu, João Câmara, Macau. Do ponto de vista prático, esse diálogo que ocorreu em Brasília, ele foi, vamos dizer, próspero e reforçaram os deputados do partido a mesma importância que o senador havia citado, de que seria um projeto estratégico para o partido no próximo ano. Do ponto de vista prático,
eu não encontrei aí, com todo o respeito possível, na convivência política com os deputados do partido, essa condição previsível que o senador sempre teve. Seria muito difícil também. Sempre muito assertivo e previsível nas suas posições. E assertivo, né? Um dos deputados do partido hoje tem uma aproximação que é pública. Não estou dizendo que é uma parceria firmada, mas com um grupo que me faz oposição na cidade. Isso é público e é um direito que o deputado tem. Agora, evidentemente, que eu não sou míope em política em ter a noção exata da representatividade que um deputado com mandato tem para um partido. Isso. E olhando para a eleição de 2020, eu tive um gesto 100% espontâneo por parte do deputado João Maia, que está assumindo o comando do Partido Progressista aqui do Estado. O deputado João tem um mérito, porque até então estava com o PL e elegeu metade da bancada federal do Rio Grande do Norte na eleição do ano passado. Foram 4 deputados federais eleitos e 4 deputados estaduais. E eu sou procurado pelo deputado João Maia, já com identificação com a nossa região. Não é que ele tenha raízes, mas tem identificação. Mas identificação pode ser votado através da sua atuação como parlamentar federal, com uma longa folha de serviço prestado pela região, com a sua visão municipalista, e nos procura com a intenção clara de fortalecer o projeto do grupo em Pau de Serra para disputar a eleição do próximo ano. Eu assimilei da forma mais apropriada possível que o deputado João, eu nunca tinha tido a atitude de o apoiar numa campanha, porque ele sabia da correção que eu sempre tive junto a Zé Agripino e a Felipe, nas sucessivas candidaturas, mas foi um cidadão que já teve gesto junto a mim no passado, por exemplo, na minha primeira eleição há 19 anos atrás. Eu nunca o prometi apoio, porque era correto sempre com os compromissos políticos existentes. Mediante essa afirmação, procurei o comando do partido numa conversa 100% amigável, amistosa, autêntica, e comuniquei ao comando do partido essa minha, depois de quase 3 décadas de atuação, esse meu novo posicionamento político, mas não nada em detrimento a quem quer que seja, mas na busca do fortalecimento do projeto de um grupo que um dos preços que pagou na última eleição foi o esvaziamento do nosso palanque a nível de representação política estadual. E com o senador Zé Agripino, a relação agora deixa de ser de liderança para ser de amizade, sempre? Sempre amizade. Ele compreendeu e dentro de uma relação recíproca, sabe o que foi que ele me disse? Que queria o melhor para mim. Se esse fosse o caminho a ser seguido a nível de fortalecimento político, ele queria o melhor para mim. Ou seja, não há nenhuma configuração de distanciamento, de abandono. A nossa relação continua absolutamente intacta. E nesse mesmo dia, eu tive a atitude também de procurar o ex-deputado Felipe. Tivemos uma conversa... Eu gosto muito de Felipe. Muito autêntica botei nele... E sem nenhum tipo de queixa. Porque quando a coisa é feita de forma transparente, e a nossa relação sempre foi dessa forma, não há motivo para você andar de cabeça baixa. Ou o sertanejo ditado, o combinado não sai caro. Isso. O Tirando a Limpo agradece, espantado, mas quem tem o tempo que eu tenho na Labuta, 35 anos, não tem por que se espantar, mas eu continuo acreditando no ser humano. Mas diante das informações que o Tirando a Limpo vai dar com exclusividade para o Rio Grande do Norte inteiro, será um dos programas mais quentes. Então, um abraço a todos, muito obrigado, Leonardo, e vamos à luta. Valeu!